Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui no Entendi desenvolvendo modelos mais avançados. No terceiro modelo da área de modelos de gerenciamento de produção. Esse modelo aqui trata justamente de um modelo de montagem, que existem atividades que devem ser feitas e áreas na empresa que realizam essa atividade, ou seja, grupos que podem realizar essas atividades. Vamos entender aqui qual é o problema. O problema é justamente esse processo aqui de produção de um determinado produto. Então, para produzir esse produto, ele primeiro passa pela atividade A, vai para B, para C, da atividade C ele separa para F e para G, e para se realizar a J, precisa ter essas quatro atividades. Então, enquanto isso, aqui embaixo tem a atividade D, faz a atividade E, depois tem a atividade A, depois passa tanto para H, tanto para I, aqui está J, mas está errado, tá bom? Aqui é o I. Então, do E, ele separa para o H e para o I, e aqui, para ele realizar a atividade J, ele tem que ter já realizado a F, G, H e a I, aqui tem a I, e, por fim, ele realiza a atividade K e finaliza a produção do produto. O que acontece é que cada uma das atividades leva um tempo específico para ser realizada. Por exemplo, a atividade A leva 45 minutos, a B, 11, e assim por diante. Então, existem 4 workstations nessa empresa, ou seja, 4 grupos de pessoas que podem realizar a montagem, qualquer uma das atividades aqui da montagem desse produto. O objetivo, então, é atribuir as atividades para essas workstations de maneira que nenhuma trabalhe, ou melhor, que as workstations tenham tempo de trabalho parecido, ou seja, que nenhuma workstation trabalhe mais do que outra. E quando isso acontecer, que essa diferença seja pequena. Então, nós temos aqui um modelo. O modelo não é tão complicado. Primeiro, nós temos aqui nossos sets, então entramos com as atividades. Depois, nós devemos criar a lógica aqui desse desenho. Ou seja, para eu realizar a atividade B, eu tenho que ter a atividade A. Para fazer a C, eu tenho que ter feito a B. Então, aqui no modelo, a gente tem que entrar justamente com a ordem que as atividades devem ser feitas, ou seja, os arcos que existem. Então, justamente, nós temos o A para o B, depois o B para o C para o F, e assim por diante. Então, A para o B para o C vai para o F e para o G, conforme nós podemos ver aqui, o C vai para o F e o C vai para o G, e assim por diante. Depois nós definimos aqui quantas workstations nós temos, ou seja, quantos grupos de pessoas nós temos, no caso 4, então do 1 até o 4. E nós criamos aqui uma variável que vai indicar um set derivado, que é a atividade com a workstation. Então, nós temos aqui um arco entre as atividades e as workstations. Quando essa variável x tiver o valor de 1, é porque aquela atividade está sendo feita por aquela workstation. Se tiver o 0, quer dizer que aquela workstation não está realizando aquela tarefa. Então, o nosso set é praticamente só isso. Depois, aqui na seção de data, a única coisa que nós precisamos informar é justamente o tempo que cada atividade leva para ser feita. Aqui, então, nós temos o modelo. Então, para o modelo, nós vamos vir aqui e continuar. Daqui a pouco nós vamos para o modelo. Então, aqui no set, ele comenta justamente o que eu comentei, que vai ter o set das atividades depois das stations e depois os dois sets derivados. Sendo o primeiro justamente dos arcos que existem e o segundo set derivado é justamente determinando qual atividade será feita, qual workstation fará a atividade. Então, definindo qual tarefa será feita pela workstation. O nosso objetivo é justamente descobrir o nosso x, que é esse daqui, que está nesse set. Ele é binário, então aqui embaixo eu tenho que colocar uma equação que transforme o x como binário, que é justamente essa daqui, certo? Estou transformando o x binário. O nosso objetivo é minimizar o tempo máximo que as workstations possuem. Então, a gente faz da seguinte maneira. Vamos fazer primeiro aqui nosso objetivo e depois identificar como é calculado o cycle time. Então, nosso objetivo é minimizar o cycle time. Mas então, o que é o cycle time? Nós já vamos chegar lá.
nós temos que, para calcular o cycle time, decidir e modelar o problema, tem 3 equações, 3 restrições que devem ser feitas. A primeira, cada atividade deve ser atribuída exatamente para uma estação, ou seja, a atividade A pode ser feita somente por uma das estações. Então, nós fazemos isso com essa equação daqui. A soma do x de todas as workstations para cada uma das atividades deve ser igual a 1. Ou seja, para uma atividade A, por exemplo, atividade A, a soma da workstation 1 mais da workstation 2 mais da workstation 3 mais da 4 tem que ser igual a 1. Como o x é uma variável binária, somente uma delas terá o valor de 1 e as outras terão um valor de 0. Com essa equação aqui, eu atribuo uma atividade somente para uma workstation. Nós temos uma relação de que uma atividade deve ser feita antes da outra. Então, eu tenho uma ordem aqui que as atividades devem ser realizadas. Então, nós escrevemos isso aqui da seguinte maneira. For pred e j, o pred, conforme nós vimos aqui no nosso anteriormente, o pred é justamente a ordem que as atividades devem ser realizadas, então, do precessor e sucessor, ou seja, a atividade anterior e a próxima atividade. Então, a somatória da station, k, e aí ele faz da seguinte maneira. K vezes x jk menos k vezes x e k tem que ser menor ou igual a 0. Então, isso aqui faz com que as atividades sejam feitas exatamente nas ordens. Se isso aqui não acontecesse, conforme ele fala aqui, esse valor daqui seria maior. E essa soma aqui seria negativo. Então, eu iria violar aqui justamente a nossa restrição. É interessante que você passe um tempo para entender realmente como que essa equação funciona, porque é importante para entender como ela funciona para a modelagem funcionar. E, por fim, aqui nós temos a restrição, que faz o cálculo justamente do cycle timer. Então, como que ele funciona? Ele pega o cycle timer, é o valor que ele determina, é um valor x, que todas as workstations vão ter que respeitar um valor menor do que esse valor x. Então, por exemplo, se eu falo que todas as estações levam 50 minutos, então o meu cycle timer é o menor valor que respeite esse valor de 50 minutos. Então, logo, meu cycle time vai ser 50 minutos. Vamos supor, se 3 workstations têm um tempo de 50 minutos e uma tem um valor de 60 minutos, o menor valor é justamente 60. Então, 60 vai ser o valor do cycle time. Então, como que ele calcula? Para cada estação, ele fala que a soma das atividades do tempo que ela leva vezes se foi realizada ou não, deve ser menor ou igual ao cycle time. Então, justamente o que eu falei anteriormente. Se 3 estações têm 50 minutos e uma tem 60, o menor valor, então, aqui o cycle time desse exemplo seria 60. Por quê? Porque 60 é o menor valor que respeita tanto o valor de 50 minutos quanto o valor de 60 minutos. Por quê? Porque 60 é igual a 60. Então, isso daqui é exatamente o tempo de cada estação. Aqui, o que ele poderia ter feito também seria calcular o tempo de cada uma das workstations e minimizar o valor máximo. Mas conforme ele fala aqui embaixo, se ele fizesse isso, o modelo passaria a ser não linear. E não é ideal que você tenha modelos não lineares. Sempre que possível, trate com modelos lineares, porque eles resolvem mais rapidamente. Bom, chegando aqui no final, quando nós solucionamos nosso modelo, chegamos nesse resultado aqui, indicando qual atividade será feita por qual workstation. Então, ele montou aqui essa tabela e indicando as workstations e as atividades que elas realizam.
Com isso, nós temos o cycle time de cada uma das workstations. Então, nesse exemplo, como nós temos 3 com valor de 50 e uma com valor de 45, o cycle time aqui do nosso modelo, que no caso é esse aqui, é 50. Por quê? Porque 50 é o menor valor que é maior do que os valores que estão aqui. Então, 50 é igual a 50 e 50 é maior do que os 45. Então, nosso cycle time do modelo aqui considerado foi igual a 50. Bom, então eu tenho aqui modelo e quando nós solucionamos, chegamos também na mesma resposta que está lá. Então, nós podemos conferir aqui que o cycle time é 50 e temos aqui a atribuição de todos os nossos x. O interessante, então, conforme nós já vimos anteriormente, se quisermos ver somente onde o x tem um valor diferente de zero, que aqui nós temos, inclusive, onde o x é igual a zero, que não é tão interessante, nós não precisamos ver esse valor, já que o que importa é realmente descobrir qual workstation vai realizar aquela tarefa. Nós podemos vir aqui no solver, solution, e gerar aqui o atributo x e marcar aqui somente o que não for igual a zero. Então, quando nós fazemos isso, temos o relatório indicando justamente qual atividade é feita pela determinada workstation. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!